alguma coisa de direito. Então, primeiro a gente tem que entender por que existe um sistema jurídico, por que existe um Estado, qual foi a necessidade para surgir isso, quais são as teorias que existem para configurar a existência de um Estado. Por que eu tenho que ter o Estado? Será que não seria possível nós hoje vivermos sem Estado? Isso foi discutido no passado. Quem sabe ainda alguém entenda que é possível viver sem Estado. Depois disso tem que me responder essas coisas. Alguém aí está assistindo aula com o celular? Ninguém? Todo mundo com computador? Então tá, depois eu quero fazer um teste no final. O Luan, tá. Depois eu vou fazer um teste, Luan, eu quero ver se funciona no celular. Luan e o Pablo. Eu vou fazer agora esse teste. Deixa eu ver aqui. Enquetes. Salas temáticas. Bom, eu pergunto aí para quem está com o celular. Vocês foram removidos para uma sala separada? Para mim aparece uma sala aqui para participar. Tá, então beleza. Então funciona com o celular. Valeu. Vou remover de novo vocês para voltar para a sala principal. Bom, eu creio que vocês saíram da sala agora, todos estão de volta? Sim. Ou alguém está... Pode falar, Felipe. Abri a sala temática, mas como não deu nada, eu voltei para a principal. Tá. Era um teste só. Essas salas temáticas nós vamos usar, talvez hoje, talvez na próxima aula, para fazermos alguma discussão em pequenos grupos. E depois a gente retorna daí para a aula principal. Então, vamos lá. Se não aparecer os slides, me avisem, mas acho que está aparecendo. Então, vamos ver a análise dos principais conceitos hoje. Sociedade, então, pessoal. Sociedade, um grupo de famílias, um grupo de pessoas, né? Mas por que nós vivemos em sociedade? Então, nós temos diversos autores, né, que pesquisaram, se debateram. Um deles é o Aristóteles, um dos mais conhecidos. Depois tem outros também que se debateram sobre a necessidade, por que o homem vive em sociedade. O Aristóteles entende que o homem é um ser sociável por natureza. Guardem a palavra natureza. Para ele, o homem, ele vive em sociedade porque é da natureza humana. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, entendem que não, que o homem se viu obrigado a viver em natureza para a sua própria defesa. Então, o Aristóteles entende que o homem é um ser social por natureza e são famílias, né, que se unem em torno de objetivos materiais, de afeto, ou seja, as famílias, os grupos de pessoas se unem para alcançarem mais facilmente seus objetivos. Essa é a ideia, então, do Aristóteles, né? Então, novos grupos vão surgindo e aí vai se formando a sociedade. E quando, no surgimento do homem, uma boa dica de leitura é o livro Sapiens, do Harari. Ele faz uma descrição do início da civilização humana, do surgimento do ser humano, né, demonstrando que existiam 5 espécies de homem, a mais conhecida é a Neandertal e os Sapiens, que somos nós, né?
e os homens antes não viviam em sociedade. Então, ou ele vive em sociedade por ser da sua própria natureza se aproximar, ou ele vive em sociedade por necessidade. Então, são as teorias que nós temos. O Aristóteles prega que o homem vive em sociedade por natureza, se une para mais facilmente atingir seus objetivos. Nós tivemos algumas experiências, né, no passado, de pessoas que se isolaram, eremitas, monges, né, e essas experiências demonstram, né, a impossibilidade de adaptação, né, o homem não consegue viver sozinho, seja pela teoria do homem ser um ser social por natureza, ou seja, porque o homem precisa se agrupar principalmente para a sua segurança. O ser humano, então... Oi, alguém quer falar? Ninguém? Vamos adiante, então. O ser humano, por ser um ser frágil, se vocês pensarem nisso, comparado ao animal, o ser humano é um ser frágil. O ser humano não tem pele para se proteger do frio. O ser humano não tem garras afiadas para se proteger dos demais animais. O ser humano é mais fraco que a maioria dos animais, ou de que todos os animais de médio e grande porte. Então, o ser humano, comparado ao animal, é um ser frágil. E aí pode surgir a necessidade de se associar, né? Pela, então, questão de segurança. O homem consegue se desenvolver intelectual e materialmente também. O homem tem a grande diferença dos demais animais. O homem é um animal também, mas a grande diferença dos demais animais é o raciocínio, é a inteligência. Por isso é chamado de Homo sapiens, tem inteligência. Então, por isso, ele consegue, ele adapta o planeta aos seus interesses. Então, mesmo ele sendo um ser frágil, ao contrário dos demais animais, que são mais fortes, não precisam de tanta proteção quanto o ser humano, esses animais não conseguem mudar o planeta. O ser humano é o ser frágil que consegue modificar o planeta. E isso o faz, obviamente, associado, né, em sociedade. Bom, quais seriam, então, esses interesses comuns, quais seriam as formas do nascimento e de uma sociedade que os homens veem para se associar? Temos aqui 3 teorias. A primeira delas pela cooperação, né? Os homens tecem esforços no mesmo sentido, têm os mesmos objetivos. Então, é simplesmente se associar e ir em busca dos objetivos. Guardem isso, depois eu vou querer que vocês trabalhem com isso. Então, primeiro, cooperação, seria uma forma do homem ter passado a viver em sociedade. A segunda forma, pela competição, disputas para alcançar os objetivos. Então, os homens se associam, mas competem entre si. Disputam para alcançar os seus objetivos. E isso acaba gerando exclusão. Ou seja, a gente vive num mundo que é competitivo, alguns têm mais oportunidades e têm mais interesse também, é verdade, e essas pessoas acabam, então, alcançando os seus objetivos e muito mais que o necessário, e, obviamente, isso gera exclusão de outros. Isso parece ser, ou é, uma característica da sociedade moderna. Nós vivemos uma sociedade altamente competitiva. Vocês estão em competição. Vocês querem um futuro promissor como advogado, como concursado, como um funcionário, professor, pesquisador, terão que competir. Esse é o nosso mundo, esse é o interesse que nós temos. Isso, então, tem pontos positivos, porque a sociedade cresce competindo. As pessoas dão o máximo de si, então a sociedade, em prol do ser humano, do desenvolvimento tecnológico, da saúde, cresce. Mas tem um aspecto negativo que muitas pessoas ficam para trás. Pobridão, muita pobreza,
exclusão à margem da sociedade, né, o que gera criminalidade, gera fome, etc. E também outra teoria do conflito, né, que é um fenômeno natural, então, essa convivência em sociedade, e esta convivência que é o maior desafio, né? É um desafio viver em sociedade. E a luta, tanto quanto a competição, é um fator de propulsão de ideias. Se as pessoas lutam, discutem, debatem, geram ideias. O problema, isso pode ser um fator negativo. Se nós pegarmos aqui a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, nós veremos que houve a tentativa de uma ideia segregada, uma ideia de segregar certos indivíduos, certos grupos, em prol de um grupo que era a raça ariana, né? Que seriam uma espécie perfeita, e os outros deveriam ser sacrificados. Então, essa é a teoria do conflito. Então, temos a teoria da cooperação, os homens se associam para cooperar e atingir o que precisam para atingir os objetivos, os homens se associam para competir e alcançar seus objetivos, ou os homens se associam, que é parecido com a competição, pelo conflito. É natural do ser humano a conflituosidade, enquanto na competição se associam para que consigam disputar e alcançar seus objetivos através das disputas, da competição. Eu diria, então, que nós temos situações na teoria da competição, na teoria do conflito, né, na nossa sociedade moderna. Alguma pergunta, pessoal? Bom, então, uma ideia de sociedade, um conceito bem básico, é esse. Vamos pular para a ideia de poder. Nós temos uma sociedade. O que tem a ver o poder com a sociedade? Alguém quer ingressar na sala? O que tem a ver o poder com a sociedade? É isso que nós veremos agora. Bom, poder pode ser diferente de força física. Vamos ver as espécies. É a competência de dar ordens, né? Se houver resistência, aí eu terei a possibilidade do emprego da força física. Então, o poder... Mais alguém pedindo para ingressar na sala? Voltemos à sala. Então, repetindo, poder, nós vimos o que é sociedade, agora nós vamos ver por que há uma ligação entre poder e sociedade. Diferente de força física, é um conceito de poder. Diferente de força física. Seria competência de dar ordens. Então, alguém que tem o poder, sem usar da força física, dá ordens. E se houver resistência, alguém não cumprir as ordens, esta instituição, esta pessoa está autorizada a usar a força física. Essa é uma possibilidade. Outra, o poder pela força tende a ser institucionalizado. Ou seja, se alguém toma o poder pela força, esse alguém provavelmente não mais terá interesse em largar desse poder. Então, nós tivemos no passado, agora é mais raramente, países que alguma pessoa usando das forças militares tomou o poder e ficou quantos anos? Nós temos países ainda que têm esta formatação de poder com pessoas presidindo o país, enfim, determinando os rumos do país como líder supremo há muitos e muitos anos. Esse poder pode advir da tradição ou das leis. Alguém mais pedindo para ingressar? Então, esse poder pode advir de tradição ou das leis. Se advier de tradição, pode ser que passe
de uma família para outra, de um general para outro, né? E das leis é um processo que nós conhecemos, democrático. Bom, o poder, ele garante a eficácia do direito, né? O cumprimento da norma violada, ou seja, o indivíduo terá que cumprir a norma violada. E esse poder, então, poderá ser diferente da força física, como eu disse, pelo cumprimento voluntário das pessoas, ou poderá ser pela determinação e emprego de força, né? Aí vai depender do estado que nós vivemos, vai depender da pessoa, se está disposta a cumprir uma ordem ou não. Bom, a lei está acima do poder de quem o exerce. Esta é a ideia de um Estado democrático, né, pessoal? Então, Estado democrático. Deixa eu escrever aqui. Estado democrático. Essa é a ideia, então, de Estado democrático. A lei está acima do poder de quem exerce. Então, nós vemos no Estado democrático do direito, no Brasil, em que os dirigentes, eleitos ou concursados, devem seguir a lei. Eles só podem determinar que nós cumpramos alguma coisa se essa ordem estiver descrita numa lei. Então, não é porque o indivíduo é presidente da República que ele pode determinar que eu não saia à noite, por exemplo. Não é porque ele é governador do Estado que ele pode determinar o que está ocorrendo agora, o fechamento do comércio. Ele pode determinar isso porque existe uma lei regularmente criada que o autoriza a tomar esta medida. Se o presidente da República hoje quiser determinar que todos nós fiquemos em casa, ele pode. Não é porque ele quer ou não quer, é porque está na lei, aí sim, estando na lei, ele toma uma decisão. Hoje ele tomou a decisão de que todos podem sair para a rua. Mas a lei existe, ele pode utilizá-la. Então, a lei está acima do poder. Só que, se nós pegarmos um poder que advém da força, que não é democrático, uma ditadura militar, por exemplo, aí nós não teremos essa possibilidade. Aí as determinações que advierem do comandante, do presidente, seja qual for o termo utilizado, deverão ser seguidas, com lei ou sem lei. Se não seguidas, a ditadura, enfim, as forças de segurança obrigarão o cumprimento, existindo ou não lei. Então, no Estado democrático de direito que nós vivemos hoje, nós só somos obrigados a cumprir o que está na lei. Ninguém pode mandar em mim. Mas, no Estado não democrático, sim, podem mandar em mim. Então, quando eu falo que nós vivemos no Estado democrático de direito, que a lei está acima do poder, eu posso exemplificar com dois impedimentos. O impeachment do Collor, que era presidente da República, e o impeachment da Dilma Rousseff, né? Em que pese alguns alegarem que o impedimento da Dilma não foi dentro de uma legalidade, formalmente foi feito por quem deveria fazer, que era o Congresso Nacional. Então, sem entrar no mérito, se ela tinha provocado a possibilidade de impedimento, sem essa discussão, formalmente foi correto. Existe uma lei dizendo que o presidente pode ser impedido, impeachment, e esses dois o foram por quem de direito, por quem a lei estipula, que é o Congresso Nacional. E o homem, pessoal, o homem possui alguns direitos que estão na Carta da ONU, que estão na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que estão na Convenção Interamericana de Direitos do Homem. Esses direitos são direitos básicos, são em torno de 30 direitos. E esses direitos, em tese, eles não poderiam ser afetados nem mesmo pelo uso da força. Aí eu vou retomar o exemplo anterior. Nós tivemos o Holocausto na Alemanha, em que os alemães, capitaneados pelo Hitler,
Fizeram leis, o parlamento aprovou leis segregacionistas, antissemitas, que puniam judeus, puniam ciganos, puniam homossexuais, dentre outros, por serem, entre aspas, diferentes, de outra raça, com outra ideia sexual, etc. Bom, mas eu tenho direitos básicos, retomando aqui, direitos do homem, que são 30, em torno de 30. Esses direitos são direitos naturais, que nasceram com o homem. Quando nós nascemos com direito à vida, com direito à liberdade. Então, não pode um país, entender que ele pode tirar minha vida, com exceção a alguns países que têm uma pena de morte constituída dentro da legalidade, mesmo que se conteste, é um parâmetro legal, existe uma lei, e a lei autoriza a pena de morte. Diferentemente, do caso do Holocausto, que matavam as pessoas pela raça, não pelo que fazia. Não é porque um judeu ou um homossexual praticava um crime que os alemães mandavam para a câmara de gás. É porque eles eram ou judeus, ou ciganos, ou negros, ou homossexual. Então, o homem nasce com esse direito. Eu tenho direito à vida, liberdade. A liberdade pode me retirada se eu cometer um crime, e existir lei dizendo que esse crime é punido. Certo, pessoal? Então, nós vimos sociedade, como nasce a sociedade, muito rapidamente, com as ideias de Aristóteles. Só para eu não estar na lâmina ali, ó. O Aristóteles prega que o homem é um ser social por natureza, ele não consegue sobreviver sozinho. Eu não coloquei ali, porque não era essa a ideia, mas existe o Rousseau e o Hobbes que adotam a teoria contratualista, em que o homem somente se associou porque assinou, entre aspas, né, ficticiamente, um contrato. E esse contrato diz que, em nome da segurança, para que eu tenha segurança, eu dou uma parte da minha liberdade a um órgão chamado Leviatã, que é o Estado, né? O Hobbes escreveu o livro Leviatã, Thomas Hobbes escreveu o livro Leviatã, que é o Estado, dizendo que esse órgão que controla as pessoas, que dá segurança, é o Estado. E aí eu tenho que me submeter a esse Estado. E isso se deu através da ideia contratualista, enquanto Aristóteles, que nasceu antes de Cristo, tem a ideia naturalista, que o homem é um ser social por natureza. Bom, então vimos como as pessoas se associam, vimos como o poder está ligado à sociedade, o poder determina a vida das pessoas. Oi, pode falar. Eu acho que o slide está trancado em outro do que tu está falando. Não está no poder político? Para mim não tá aparecendo isso. Para mim tá normal aqui, poder político. Tá normal. Tá, então... Agora foi poder político. Tá, beleza. Bom, então nós vimos sociedade, formação da sociedade, por que o homem se associa? Duas teorias, a teoria naturalista, natural, que o homem é um ser social por natureza, do Aristóteles, depois vimos do Hobbes e do Rousseau, que é a teoria contratualista. Vimos o poder, porque certamente, se nós vivemos em sociedade, vai ter poder, alguém vai ter que determinar as regras sociais. E agora vamos dar uma olhada na ideia de poder político. Um conceito é a aptidão que tem a sociedade política de fazer seus membros obedecerem às normas ou ordens dela emanadas. Se vocês pararem para pensar, o homem não gosta de ser mandado. Quem é homem, que eu digo, é homem e mulher, né? O ser humano. Não gosta de ser mandado. Quem é que gosta de ser mandado? Ninguém. Principalmente se for numa sociedade, em que todos são iguais. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu sei que eu tenho um chefe, que ele é o dono da empresa, que é o gerente, ok? Mas se eu estou dentro de uma sociedade, quem é que gosta de ser mandado? Então, o poder político é a aptidão que tem a sociedade política de fazer seus membros obedecerem às normas ou ordens dela emanadas, mesmo contra a resistência dos mesmos. Eu obedeço na boa ou vou ter que obedecer
a força. Então, para que as pessoas obedeçam, se criou esse órgão político chamado Estado, né? O titular, então, do poder político é o Estado. Eu tinha um professor que dizia na faculdade, criar um Estado simplesmente para o homem não ter que obedecer a outro homem. Porque se viver em sociedade, alguém vai mandar. E pode ser pela força. Quem tem mais força, manda. Quem tem menos força, obedece. Então, para evitar isso, se criou o Estado. É como um professor fazia essa metáfora, né? Mas, na real, é isso mesmo. Nós temos um poder político que é o Estado, que é o titular desse poder político, e é quem nós devemos obedecer. E esse Estado determina e comanda, seja pelo convencimento, eu me convenço que eu devo seguir as normas do Estado, ou pela força. Agora, nós temos aí um exemplo que é muito polêmico, né, da questão do fechamento do comércio. É uma ideia que se cumpra pelo convencimento. Se não cumprir pelo convencimento, a polícia militar, principalmente, está autorizada a empregar a força e fazer cumprir a ordem, o decreto governamental. Se nós pegarmos as aglomerações na praia, no Carnaval, teve um dia que apareceu uma imagem, uma noite, melhor dizendo, centenas, não sei, talvez milhares de jovens, de pessoas, não sei se era só jovem, à beira do mar, e os policiais militares olhando porque não tiveram o poder, a força para intervir naquele momento. Era muita gente. Aí, no outro dia, se prepararam melhor, etc. Aí foi possível a intervenção para que não fossem aglomerar na beira do mar. Então, esta é a ideia. Então, poder político, o titular é o Estado, que ele emprega esse poder político pelo convencimento às pessoas, elas se convencem e cumprem, ou pelo uso da força, se elas não cumprirem. Bom, e a civilização, pessoal? Como surgiu, então, a civilização? Nós temos um conceito básico de sociedade, que é o homem é um ser social, ou o homem se uniu por um contrato, né, contratualista. Depois nós vimos a ideia de poder, depois nós vimos a ideia do poder político, e agora veremos a ideia de civilização. Temos a teoria sociológica, tem algumas situações. A primeira delas... Sor, desculpa te interromper. Referente ao poder político, o Estado é o titular de poder, mas em que momento que o Estado ele se torna autoritário? Bom, o Estado se torna autoritário, aí poderia ter algumas considerações. Primeiro, se for um Estado não democrático. No momento em que alguém assume o poder pela força, por exemplo, um golpe militar, nós temos um Estado ditatorial, né, com uso do poder pela força. Ou nós podemos ter um Estado que a pessoa até seja eleita e depois começa a não cumprir a lei, com respaldo do uso da força também, o que acaba virando a mesma coisa, só que numa primeira ideia nós temos um golpe ilegal e no segundo momento nós temos uma eleição e depois passa a se descumprir o que diz a Constituição, sempre com o emprego da força, obviamente. Não sei se era essa a tua pergunta. Sim. O único poder legítimo é o democrático. E nós estudaremos, não vou adiantar muito aqui, nós estudaremos isso durante o semestre, como funciona o Estado, por que ele é legítimo, por que nós temos que obedecer. Porque, na realidade, nós somos parte da administração do Estado, ou, no mínimo, podemos administrar juntamente. Por isso que o Estado democrático é o Estado legítimo para organizar uma nação, uma civilização, enfim. Mas nós estudaremos tudo isso com o passar das aulas. Então, retomando aqui o conceito de civilização, nos primórdios da civilização, se tem a ideia de uma união de pessoas em virtude do medo da ira divina, né? Então, se acontecia algum problema, alguma desavença, uma briga, todos
todos os integrantes daquela tribo, mas ainda isso não era uma sociedade, eram tribos. O homem vivia em pequenas tribos, não era uma sociedade como hoje. Então, todos podiam punir o infrator. Alguém lá lesionou alguém da tribo. Então, isso poderia determinar uma ira divina, e aí, se isso ocorresse, na ideia deles, toda a tribo seria punida. Então, em virtude disso, desse medo da ira divina, qualquer integrante da tribo poderia punir esse infrator. E as penas eram de morte ou degredo. Degredo é expulsão. Naquela época, a expulsão significa que ele seria retirado da proteção da sua tribo, passaria a vagar mundo afora e outras tribos o matariam. Isso era o significado de degredo. Então, a civilização inicia com pequenas tribos e a ideia do medo da ira divina autorizava que todos os integrantes desta pequena tribo poderiam punir o infrator, e com medo da ira divina que recaísse sobre toda a tribo. Um segundo momento da construção da civilização humana pela teoria sociológica, esse poder é entregue à família. Então, a família que passaria a punir ofensas por seus membros. Os próprios membros daquela família, dentro de uma tribo, de uma clã, puniam seus familiares, né? E poderiam, por outro lado, revidar ofensas sofridas pelos membros. Então, dentro da família, tinha alguém que a própria família se organizava e poderia punir dentro da família aqueles familiares que cometessem alguma infração. E também essa família poderia revidar ofensas sofridas por outras famílias. Aí se tem a ideia, se diz que foi onde começou a acumular o poder. Antes, lá no número 1, primórdios da civilização, todos podiam punir. Aí agora no 2, já passou de todos para os familiares a punição. E aí um terceiro momento da construção da civilização humana até chegar na sociedade é o poder à autoridade. Mas quem era essa autoridade no primeiro momento? Era a pessoa mais velha da família, era um conselho de anciões, por exemplo, né? As pessoas se uniam, os mais velhos, né, ancião mais velho, se uniam e formavam um conselho para tomar as decisões. E nesse momento, então, nasce o poder coercitivos nas mãos de algumas pessoas. Nesse caso, mais velho, nesse caso, o conselho de anciãos. Bom, com o crescimento do grupo, né, desses grupos, passam a se unir, passam a ficar maiores, essas tribos, a civilização fica mais complexa. E aí passa a surgir, além da complexidade, para manter essas tribos que ficaram maiores, brigas entre líderes, né, dentro das próprias tribos ou fora das tribos, dentro das tribos principalmente. Então o poder se desvincula de uma pessoa e passa a um órgão, né? O poder então sai da ideia de estar numa pessoa ou num grupo de anciões, como nós vimos, e ele passa a um órgão, que aí nós chamamos de poder impessoal ou institucionalizado. Então, repetindo, começa, primeiro ponto, da criação, do nascimento da civilização. Todas as pessoas podem punir o infrator, dentro daquela comunidade, daquela tribo. Segundo momento, esse poder passa para a família. Terceiro momento, passa para uma autoridade, ou a pessoa mais velha, ou um conselho de pessoas mais velhas. E, por fim, com o aumento destes grupos, há uma complexidade maior para manter a coerência, manter a organização, a disciplina dentro desses grupos, dessas tribos. Então, surge um poder impessoal e institucionalizado. A palavra institucionalizado quer dizer instituição. Essa é uma teoria, então, chamada teoria sociológica. Sociologia é o estudo das relações das pessoas. Sociologia, estudo das relações interpessoais. A outra teoria
é a teoria da construção, da civilização, lá das primeiras associações até agora, até o formato, quer dizer, como nós conhecemos agora, é a teoria divina, a segunda, a teoria da construção da civilização. Por ela, o poder tem origem em Deus, tem origem divina. E com essa ideia de origem divina, surge o absolutismo. Por quê? Porque a ideia que se criou é que o rei recebia o poder de Deus, né? Que o rei somente deve contas a Deus. Bom, então, nesse momento, nós criamos um sério problema. Se o rei somente deve contas a Deus, quer dizer o quê? Que ele não deve contas a nós, a sociedade. Obviamente que eu estou falando lá dos anos, o absolutismo terminou ali no século XVIII, por ali, 1700 e pouco, 1800, 1700, alguma coisa. Então, nesta época do absolutismo, os reis faziam o que queriam. Tu era amigo do rei, já tem essa frase, amigo do rei. Tu era amigo do rei, tu fazia o que tu queria, não era punido. Se tu era da plebe, tu fazia muito menos e era punido. Então, esse foi o problema do absolutismo, né? Que teve um baque em 1789, com a Revolução Francesa, em que o rei francês foi decapitado, né? Bom, vamos retomando. Então, o problema do absolutismo foi esse, da teoria divina da instalação do crescimento, né, da civilização. Temos depois a teoria justnaturalista e racionalista. Bom, essa é a ideia, então, do pacto social, que passa a surgir aí no século XVIII, 1700 alguma coisa, né? Os seus principais expoentes, então, que defenderam a existência de um pacto social, que é fictício, obviamente, foram Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant e Thomas Hobbes. Esses três filósofos defenderam a existência de um pacto social, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Os homens necessitando se unir em nome de sua segurança. O homem sozinho ficaria numa guerra de todos contra todos. Imagina nós vivermos numa sociedade sem um órgão central, um órgão de controle. Seria uma guerra de todos contra todos. Eu gostaria de fazer que as minhas ideias prevalecessem sobre as ideias de vocês. Vocês gostariam que as ideias de vocês prevalecessem sobre as minhas ideias. Então, em virtude disso, se formaria uma guerra, né, essa ideia da guerra de todos contra todos, o homem cede a sua liberdade, ele assina um pacto fictício, cede parte da sua liberdade e recebe em troca desse órgão chamado Estado, ou Leviatã, para o Thomas Hobbes, a segurança para viver algo parecido, ou pelo menos o início do que nós vivemos hoje, né? Com certa ordem, com certos direitos, e o Estado me garantindo isso. Bom, e isso a isso eles dão o nome, então, de contrato social, que foi a origem do Estado. Então, nós temos aqui, como origem do Estado, uma ideia da teoria sociológica, né, que a sociedade foi se organizando aos poucos, cada momento que ia crescendo, ia se organizando de uma maneira. Partiu da ira divina até chegar à ideia de um poder do Estado. Temos a teoria divina, que diz que o poder emana de Deus e o rei recebe esse poder de Deus e ele pode determinar as nossas vidas como ele quiser. Isso gerou o absolutismo na Europa, principalmente. Depois nós temos a teoria justnaturalista ou racionalista, que é essa ideia de Estado que nós temos hoje. Porém, o Estado teria advindo de um pacto social. Ainda temos mais uma teoria, chamada de teoria da luta armada, que é uma ideia defendida por Hetzenhofer, que é um sujeito que viveu entre 1842 e 1904, né? A origem do poder, ou seja, de quem determina, de quem manda, está na luta armada, na conquista do poder. Ou seja,
quem tem mais força militar tem poder, é a fonte do poder político. Isso realmente existiu no passado. Os países invadiam os outros com sua força militar. Hoje em dia até existe alguma situação, né? Estados Unidos tem um poderio militar, ele tem alguns comandos, mas fica mais na área econômica, né, do que na área da força do emprego, de sujeição de todo mundo aos Estados Unidos. Não é bem assim também. Os Estados Unidos sujeitam alguns países às suas ideias. Invadiu o Iraque e outros locais. Professor, Pode falar. o nazismo não se encaixa um pouco nessa teoria? O nazismo, sim, pela força, né, o Hitler tentou determinar as suas ideias fossem dominantes. Começou a invadir diversos países para implantar esta raça superior, que era a ariana, até da teoria. Essa teoria não é absurda, mas, né, não dá para dizer, creio eu, que seja por isso que o homem se uniu pela força. Foi no passado uma parte, enfim, mas estão aí as teorias para discussão. Bom, agora nós temos um poder. Nós vimos como se criou a civilização, vimos por que se criou a civilização, principalmente para deter segurança, tendo segurança, para dar segurança, alguém vai ter poder, tem que ter poder para dar segurança para a civilização. Mas como é legitimado esse poder? Legitimado é aquela situação em que nós concordamos que a pessoa tem o poder. Bom, eu concordo que o governador do estado do Rio Grande do Sul seja governador, eu concordo que o presidente do país, o Bolsonaro, seja o presidente, mas por que nós concordamos? Por que é legítima a atuação deles no cargo? Essa é a ideia agora que nós vamos ver. Então, nós temos alguns passos. Primeiro, sociedades teocráticas, como ainda existe alguma coisa sobre isso, no Egito, Israel, e na época a Europa absolutista do passado, está na vontade de Deus. Ou seja, eu obedeci o rei na Europa absolutista porque ele recebia de Deus esse poder. Hoje em dia, em algumas cidades, alguns países, Israel, principalmente ali, Israel nem é tanto, mas o Irã, principalmente, Israel também, mas o Irã, a ideia é que venha, que esse poder também, a legitimação desse poder, eu obedeço ao poder do presidente, porque tem uma relação, uma vinculação religiosa. Sociedades democráticas, a partir do século XVIII, principalmente ali começa a surgir na Europa, as democracias, como no Brasil. Então, o poder se legitima por tradições, por costumes e leis. No caso brasileiro, a legitimação do poder, nós concordamos que alguém exerce poder pelo emprego dos costumes, pelo emprego da lei, desculpa. A lei diz que a cada 4 anos haverá eleição, nós escolheremos um presidente e esse presidente regulará a nossa vida, seguindo também a lei criada pelos nossos representantes, que é o parlamento. Alguma pergunta aqui sobre legitimação do poder, pessoal? Nós temos 2 possibilidades. Só uma pergunta. A legitimação do poder, ele se dá pela lei? Sim, nós obedecemos aos nossos representantes porque nós entendemos que ele está legitimamente imbuído de um poder de governar, porque a lei dá a ele esse poder. E nós concordamos que pela lei nós aceitamos. Agora, certamente, pela nossa tradição, vocês que são bem mais jovens hoje, não aceitaria alguém entrar lá sem ter sido eleito e começar a comandar. Nós aceitamos porque nós escolhemos essa pessoa. Então, isso legitima o poder político desse presidente, desse governador, desse prefeito. Nós não concordamos, muitos não concordam com o prefeito eleito, muitos não concordam com a eleição do governador, muitos não concordam com a eleição deste presidente, mas nós sabemos que é legítimo, ele tem o poder legitimamente, porque foi o poder pelo voto que ele recebeu. E aí, então, esse voto, nessa eleição, está descrita, estipulada, determinada pela Constituição, pela lei.
Então, essa é a ideia de legitimação do poder numa sociedade democrática. Ao contrário das sociedades teocráticas que acreditam que o Ayatollah Khomeini, não sei quem, é o chefe geral da nação, porque Deus assim determinou. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim. Tá, ok. 4. O Estado é uma sociedade civil, soberana, reconhecida internacionalmente. Uma sociedade civil porque ele tem personalidade jurídica, ele pode adquirir direitos e contrair obrigações, né? É soberano porque o Estado é soberano. Quando eu falo no Estado aqui, eu estou falando do nosso país, ou num país. Ele é soberano porque nenhum outro país manda nele. E ele é reconhecido internacionalmente. Os outros países reconhecem esse Estado como um Estado soberano. O objetivo da existência de um Estado é o bem comum aos indivíduos. Para que nós queremos um Estado? Para que nós queremos pagar impostos? Por que nós pagamos impostos, nos submetemos a pagar impostos? Porque a ideia do Estado é nos dar segurança, é ordenar a vida das pessoas e nos ajudar a atingir o nosso bem comum. Por exemplo, como que o Estado ajuda as pessoas a atingir o bem comum? Com essas cotas universitárias, com o ProUni, que são bolsas de estudo, ela ajuda certas pessoas a atingir seus objetivos. Então, essa é a ideia, né, do Estado. Os gregos chamavam de polis, os romanos de res pública. E Maquiavel, a partir de 1532, quando ele escreveu o livro O Príncipe, que ele vem com esse nome que nós conhecemos hoje de Estado. Então, antes era polis, para os gregos lá, na época de Cristo, antes de Cristo. Para os romanos, a res pública, coisa pública. E, a partir mais modernamente, 1500, com a obra O Príncipe, nós tivemos esse termo Estado. Bom, o Estado, ele pode intervir, de alguma maneira, nas nossas vidas. Como é que se dá essa intervenção? Com a determinação do pagamento de impostos, com a obrigação de cumprir serviço militar aos homens, a obrigatoriedade de apresentar documentos. O Estado tem esse direito de intervir nas nossas vidas. Está na Constituição Federal, está na lei. O importante é isso. O Estado pode intervir nas nossas vidas, mas apenas quando existir lei. Pode ocorrer um intervencionismo exacerbado, o que não é salutar para o ser humano. O ser humano vive, nasce, vive e tem que ter liberdade para viver. Enquanto ele não prejudicar a coletividade, não prejudicar o seu semelhante, ele tem que ser livre. Então, o Estado pode intervir exacerbadamente. Aí eu tenho alguns exemplos. Na Grécia, o homem era obrigado a ter barba. A mulher só podia levar 3 vestidos inviáveis. A Grécia é antiga, tá, pessoal? Na Alemanha nazista, lá era uma intervenção total, né? Quem não fosse da raça ariana era preso, era encaminhado aos campos de concentração. O alemão que casasse com um judeu era um crime. Então, havia uma intervenção muito forte do Estado. Na União Soviética Socialista, as pessoas não tinham liberdade, o Estado comandava tudo. Os países árabes, hoje a gente sabe que tem vários países no mundo árabe lá, a mulher não pode ter carteira de habilitação, a mulher não pode votar, a mulher não pode assistir partidos de futebol. Tem alguns países que chegam ao extremo de não autorizar que as mulheres estudem, que foi o caso da menina, aquela Malala, que não morreu por detalhe, né, levou diversos tiros porque ela protestou e foi estudar, entrou num ônibus para ir para a universidade, para a escola, enfim. E aí as pessoas que cultuam essa tradição, né, da intervenção contra as mulheres, né, acabaram atirando na menina e depois ela ganhou o Nobel da Paz. Teve que ir embora do país dela, claro.
Bom, vimos sociedade, vimos como nasceu a civilização, vimos o poder político que pertence ao Estado. Por fim, vimos agora a intervenção do Estado na vida das pessoas, que é legítima, mas não pode ser exacerbada. E, por fim, vamos ver aqui o direito e a Constituição. O direito, então, é a forma mais razoável de garantir a ordem. Ou seja, nós temos uma certa ordem porque existem normas jurídicas, e nós sabemos da existência dessas normas jurídicas e a cumprimos. E se nós não cumprirmos, a segurança, o Estado, o aparato do Estado, no caso a polícia, faz nós cumprirmos a norma. Então, vocês imaginem um mundo sem direito, sem Estado. Também não adiantaria ter a norma jurídica, ter o direito, se não existisse o Estado. Imagine nós vivemos num Estado sem a existência do direito, ou vivermos numa civilização sem a existência do direito e sem um órgão chamado Estado para interferir. O que nós faríamos? Nós, 220 milhões de brasileiros. Imagine essa situação. Bom, então o direito é um fenômeno jurídico e é um fenômeno social. Por quê? Porque a norma jurídica advém do fenômeno social. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque é objeto de outra aula, Introdução e Estudo do Direito. O direito, então, regra toda a sociedade e é por ela orientado. Ou seja, o direito regra a sociedade porque ele cria regras para nós convivermos. Mas essas regras saem das nossas ideias, das nossas tradições, dos nossos costumes. Por isso, a regra também é por nós orientada. O homem quer liberdade, porém o homem é um ser, se vocês pensarem, egoísta. O homem quer ter vantagem. O homem quer viver bem, mesmo que para isso, muitas vezes, o outro semelhante fique para trás. Então, o homem quer liberdade, mas é um ser egoísta. Isso conduz, então, como é egoísta, conduz a observar regras de convivência. Então, por isso, desde o nascimento, o homem é controlado por normas. Ou seja, nós vivemos com normas dentro da família, na escola, por costumes, pelas normas, pelas leis estatais. Existem essas normas justamente pelo homem ser um ser egoísta, querer ter vantagem, e isso conduz, então, a não observar as regras de convivência. Por isso, precisa, então, desse regramento. Esse é o direito. E a Constituição, pessoal, que é o regramento maior, aquele que dá norte para todas as demais regras, é a lei fundamental do Estado. A lei que o povo deve impor aos governantes. Depois, numa aula sobre Constituição, eu vou explicar para vocês como surge uma Constituição, por que a gente pode dizer que é o povo que impõe aos governantes uma Constituição. São normas, então, referentes à estrutura do Estado, à formação de poderes políticos, à participação popular, como nós podemos participar da administração do Estado. Nós podemos, está descrito lá na Constituição, e nós veremos isso. Direitos e deveres dos cidadãos, então, todos os nossos direitos ali, em especial o artigo 5º, e os nossos deveres, contribuir com impostos, etc. Bom, uma ideia de conceitos gerais seriam esses. Agora, para a gente encerrar a aula, nós vamos fazer eu vou endereçar vocês para salas temáticas. Eu quero que vocês, em 5 minutos, discutam, aí depois alguém fale aqui, o que seria de uma civilização, seja qual for, pegar o Brasil como exemplo, sem a existência do direito e do Estado. Como você acha que poderia sobreviver ou não poderia sobreviver? E por que não poderia sobreviver? É assim, 5 minutinhos. E aí a gente retorna, chamo vocês de novo, para nós conversarmos mais 5 minutos. Certo? Alguma pergunta? Então eu vou encaminhá-los aqui à sala temática.
botar aqui 5, nós somos aqui em torno de 20, se não estou equivocado. Vocês foram para a sala, pessoal? Vamos ver aqui, participar. Tá, ok, acho que vocês foram encaminhados para a sala.
E aí, pessoal, chegaram a uma conclusão? Acho que faltou um pouquinho de tempo mais, mas foi quase. A gente um pouco que divergiu nas ideias, mas Uhum. foi interessante. Deixa eu falar um negócio para vocês antes de vocês falarem um pouquinho. Talvez tenha faltado um pouco de tempo, mas isso não é problema também, isso é uma técnica, é uma forma, né, de a gente aprender, né, da gente se controlar, da gente ter noção do que a gente tem que fazer, de quanto tempo a gente tem, e porque é uma discussão muito básica que a gente queria, né, então também faz parte, não se frustrem porque o tempo foi curto, porque a ideia era essa mesmo, não é se aprofundar, não é uma pesquisa, é apenas para vocês se desinibirem, né, e pensarem um pouco na situação da civilização do nosso país, do contexto que a gente vive, de pandemia, de democracia, de quem quer fechar isso, quer fechar aquilo, de quem quer intervenção militar, né? Então essa é a ideia para discutir assim rapidinho. Então deixa a palavra com vocês, podem falar. Bom, professor, primeiramente, boa noite a todos aí. No nosso grupo ali, a gente estava debatendo, e até o colega falou aí que teve umas divergências ali em questão do tempo. Eu achei que a resposta seria unânime, mas, no nosso ponto de vista, não seria possível uma sociedade sem Estado. Porque hoje, apesar do Estado ser omisso em alguns aspectos, em alguns pontos, já é muito difícil de ter uma convivência. Então, um Estado sem regramento, sem leis, sem uma doutrina a ser seguida, sem uma democracia, seria um caos. Então, hoje, numa pandemia que a gente está vivendo, quem é que teria o poder de barrar as pessoas? Então, isso se estenderia por muito tempo aí. Tá, ok, obrigado, Conrado. Só para comentar com vocês, eu não sei por que eu estou sem câmera, não está funcionando, mas não fechei, ela está aberta agora, não sei por que não está aparecendo. Mas estamos falando já é alguma coisa. Obrigado, então, pela participação do grupo do Conrado. Quem é mais que vai falar? No nosso grupo, a gente chegou à conclusão que chegaria a um caos se não houvesse Estado atuando. Porque as pessoas seguem as leis pelo medo, né? Pelo medo de ser presa, pelo menos é o que a gente acredita. Enfim, mais ou menos isso. É uma ideia. Na realidade, as pessoas até entendem que nós temos poderes e governantes legítimos, mas no fundo, a gente cumpre porque sabe. Se não cumprir, vai ter uma reação. Então, no fundo, a ideia de vocês é correta. Sim, exatamente. Mesmo que num primeiro momento a gente aceite se submeter e cumpra, é porque sabe que se der mais um passo, terá uma força que para cumprir. E que também as forças maiores, por exemplo, quem é mais forte, seria quem iria mandar. E, por exemplo, como tu disse, as aglomerações na praia, provavelmente um monte de gente teria morrido pela mão da polícia, por exemplo, como uma força maior. Verdade. Ok, obrigado, Luísa. Quem mais? Outro grupo? O nosso grupo, apesar de algumas divergências ali no final, a gente achou que a ideia do Estado, ele sempre existiu, desde lá dos primórdios da civilização, que, complementando o que os colegas falaram, não tem como viver sem um Estado, que mesmo muito antes de vir essa palavra, o Estado, a definição, lá nos primórdios da civilização, as pessoas elas procuravam um Estado. Por exemplo, a era divina, depois a monarquia com os reis, e tanto antes disso, com a formação de alguns grupos para viver, então nunca teve um lugar sem sociedade, sem um Estado. Porque as pessoas sempre procuraram um Estado para se guiar. Acho que sem um Estado não haveria nada. Então as pessoas procurariam o Estado, se não houvesse o Estado hoje, a Constituição, as pessoas procurariam ou grupos,
ou alguém mais forte para seguir, mas sempre procurando alguém para se guiar, sempre um Estado, mas não tão constitucional. Ok, obrigado, Luan. Alguém mais gostaria de falar? Mais um grupo? Não? Pessoal, então se encaminhando aí para o final, agradeço aí a participação, é uma experiência nova essas salas temáticas aí, antes não funcionava porque não dava para usar com o celular, agora o Google me parece que acertou isso, porque dá para usar com o celular, antes não dava. Então uma experiência nova, a gente vai usar de vez em quando nas aulas disso. Eu sei que muitos saíram, infelizmente, tem medo de falar, mas vai ter que perder o medo, a gente está no direito. E vocês são pessoas, nós somos pessoas, e a gente tem que se manifestar, a gente tem que falar, a gente não pode viver à parte, ou ter medo de falar por causa do outro colega, enfim. A gente está aqui para falar, para errar, para corrigir, para acertar. Né? Não tem errado e nem certo. Vamos ver, se tiver que intervir, a gente intervém, se tiver que dizer que não é assim, a gente vai dizer, mas tudo dentro dessa ideia de troca, né, mútua, de colaboração de ideias. Então, eu agradeço quem participou e os demais têm que começar a participar. Eu não vou evoluir mais, porque a ideia de Estado que vocês conseguiram chegar é a verdade, não tem como viver sem um Estado. Existe uma corrente chamada de anarquismo, uma corrente política, que, claro que é impossível, né, que exista, que dê certo isso. Mas, e isso eu vou deixar para uma próxima aula, nós teremos 2 cadeiras para tratar disso, nós temos que viver no Estado democrático de direito. Nós não podemos achar, que bobagem votar. Nós temos que votar para ter as pessoas que nós escolhemos como nossos representantes e poder cobrá-las, participar da vida do país. Né? Nós temos que cobrar cada vez mais mecanismos de participação popular. Participação em conselhos, né? O Estado tem que instituir conselhos para nós opinarmos. O Estado tem que deixar de esconder atos dizendo que são de segurança nacional, que são sigilosos. Isso aí não pode ocorrer. Todo ato governamental tem que ser livre para todos saber, com uma ou outra exceção de tecnologia, etc. Mas, enfim, isso aí é uma conversa para outra hora, então já são 1h15 de aula. Então, a resposta do TDE, alguém perguntou aqui, a gente falou no início da aula, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o TDE aqui. É a letra C, se não me engano. Isso, a letra C, ela está no áudio. Vocês viram que tem um grupo de WhatsApp, eu fiz um áudio lá e coloquei a resposta do TDE. Deixa eu ver aqui. É que, Sor, eu entrei depois no grupo e acabei não vendo o áudio. Entendi. Deixa eu pegar aqui. Ouvindo, né, aliás. Tá aqui, ó. Bom, Aristóteles, aí depois tem 2 assertivas. A um diz assim: um ser sem lar, sem família, sem leis, aquele que fosse assim por natureza, só respiraria a guerra, não sendo detido por nenhum freio, e como uma ave de rapina, estaria sempre pronto para cair sobre os outros. Isso aqui é uma ideia de que um homem que não tivesse uma família, que não existisse, não morasse num estado com leis, ele não teria nenhum freio moral, ele estaria sempre em combate. A ideia daquele de todos contra todos, que eu falei lá. E o segundo texto fala que a natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a ele, né, ao homem, o dom da palavra. Então, esse segundo texto diz que o homem, ele vive em sociedade, e ele progride com a sociedade, porque ele sabe falar, diferentemente dos demais animais, que apenas emitem um som, né? E aí, no final, aqui, este comércio da palavra é o laço de toda a sociedade doméstica e civil. Ou seja, nós conseguimos viver em sociedade porque temos a palavra, conseguimos falar, nos comunicar.
Aí as perguntas eram, letra A primeira assertiva está em contrariedade com a segunda? Ou seja, o homem que não vivesse em sociedade, que respirasse guerra, que é a primeira. E a segunda, que o homem que não vivesse em sociedade pela palavra. As duas se contradizem uma à outra? Não, não se contradizem. Letra B, a segunda assertiva não completa a primeira? Não dá para dizer, porque elas estão no mesmo contexto de como o homem se socializa. E a C, a primeira e a segunda assertiva se completam. De alguma maneira, eu posso dizer que com família, com lar, com as leis, o homem fica sociável. E na 2, de alguma maneira, eu posso dizer que com essa ideia da palavra, de saber falar, o homem começa a viver em sociedade e se domestica. Então, a resposta certa é a letra C. A primeira e a segunda assertiva se completam. E letra D, a primeira e a segunda assertiva não se completam, então está errado. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Então, uma boa noite a todos aí. Tenham uma boa semana. Amanhã nos encontramos aí, a maioria de vocês. Certo? Então, boa noite, abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.